Nós somos seres que levam as emoções à flor da pele, né? Então a gente sente muita coisa, sentimentos, algo que nos foi influenciado por pensamentos, e então a gente se comporta determinado aquela sensação, aquela emoção, de acordo com o que a gente sente e como a gente avalia ou não estes sentimentos. As nossas emoções, nesse sentido, elas são respostas adaptativas às situações que ocorrem, então, no nosso meio. A gente aprende sobre o medo, a gente entende sobre a angústia, e nós somos motivados, então, pela raiva, e geralmente nós demonstramos isso com comportamentos verbais ou comportamentos não verbais. E isso evolutivamente veio de algumas adaptações que funcionam para determinadas coisas ao longo da nossa vida. É pela emoção que a gente vai detectando então a reação das outras pessoas à nossa volta, e essas emoções então, seja pela ansiedade, pela fuga, pelo medo, pela motivação, essas pessoas e nós mesmos a gente consegue enfrentar nas situações que estão ocorrendo no nosso meio, ou então a gente vai para o meio ali da fuga e a gente foge, ou a gente fica com medo e a gente some daquele lugar. Só que existem muitas situações onde as pessoas elas não entendem as suas próprias emoções, as suas próprias reações, seja por aspectos emocionais, ligado à perda, à obtenção de algo, ou por gostar de alguém, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente tem algumas reações quais a gente não entende porque teve aquela reação. Isso acaba que altera um padrão funcional que nós temos em nós mesmos, que é o simplesmente sobreviver, né? Emocionalmente primário, como a gente fala, né? Ou de uma emoção que é sempre voltada para a sobrevivência, né? Que são emoções ali, é o medo, a fuga, a ansiedade, o enfrentamento, a luta, né? Mas nós temos algumas alterações aonde o indivíduo ele não consegue analisar evidentemente a sua crença, ele não consegue avaliar qual que é a realidade, qual que é a reação. E essa reação, esse comportamento, ele fica à mercê de estruturas negativas dos nossos comportamentos, né? A gente vai se embrenhando em atividades que determinam comportamentos ainda mais disfuncionais, mesmo que ainda exista uma expressão do nosso gene próprio para isso. Ou seja, a epigenética, aquilo que molda o nosso ambiente, nós somos moldados por esse ambiente, contribui então para o comportamento. O exemplo é uma pessoa que recebe uma notícia, né, de que ela pode ser mandada embora, que ela pode ter uma demissão ali, ou ela observa a competitividade do mundo empresarial e ela pensa que ela não está preparada para seguir carreira, para seguir em frente, para estar lá trabalhando. E antes mesmo dessa notícia realmente acontecer, de algo realmente vir realmente à tona, o que, que ela faz? Essa interpretação faz ela se sentir triste, sentindo-se triste, ela tem um comportamento de desistência e é onde ela vai fugir, vai pedir as contas ou vai ficar com raiva, mesmo ela sendo um colaborador ali, né, um funcionário dedicado. Olha, como assim vão me mandar embora? Eu sou um funcionário dedicado. Por quê? Porque as emoções fizeram com que essa pessoa ela agisse por impulsividade contínua. Quando ela age por essa impulsividade contínua, ela entra em padrões disfuncionais de pensamentos, comportamentos, sentimentos, tudo isso gerado por suas emoções. É onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque invariavelmente a nossa interpretação ela deve estar ligada com a realidade, e a realidade muitas vezes ela não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, mas não é como se a emoção nesse sentido, pessoal, fosse algo concreto. Como assim não é algo concreto? Porque nós não podemos mensurar as coisas que acontecem na nossa cabeça. É claro que nós podemos falar, nós podemos expressar, mas se nós conseguimos avaliar, e isso é possível, nas interações que temos com outras pessoas, das suas próprias emoções, olha, fulano está ansioso, fulano está depressivo, fulano está triste, fulano está
pé da vida ali, fulano tá com raiva. Por que a gente não consegue fazer uma análise das nossas próprias emoções e do que está acontecendo na nossa mente? Quando a gente é dominado por uma emoção, a gente vai apenas ser levado por um caminho de vivência emocional extrema. E aí a gente vai esquecendo criticamente o que a gente precisa avaliar de forma realista. O que é aquilo que não é só por parte de uma emoção, mas que é realmente da realidade. Aquilo está acontecendo porque, na realidade, fatores, influências ocorreram. Então a gente acaba que geralmente a gente se frustra porque por causa das nossas impulsividades emocionais que temos ao longo da nossa vida. Um modo muito interessante que é para a gente analisar as nossas expressões emocionais é quando as pessoas nos contam uma piada. Né? A pessoa conta aquela piada meio suja, meio preconceituosa, e por mais errada que essa piada ela possa ser, tem muita gente que vai achar engraçado aquilo, mas vai guardar. Poxa, eu não posso falar para fulano de tal, porque fulano de tal é de um grupo X, é ativista, não sei o quê, e tal. Então, assim, nós não repassamos aquela piada que outrora a gente achou engraçado. E quando a gente faz isso, a gente tem domínio, nós temos domínio sobre o comportamento. O comportamento ele é então dominante nesse sentido para que nós não tenhamos problemas morais com outras pessoas, de não repassar aquela piada errada do ponto de vista de alguém. Todas as nossas reações, elas devem ser pautadas não naquilo que nós sentimos, mas com o que nós observamos no mundo real. Porque assim a gente não vai ser dominado por qualquer emoção. Antes da gente fazer uma ação que a gente acredita que possa ser prejudicial, você precisa ter em mente que aquilo pode te trazer algo a curto, médio, longo prazo. Algo bom, algo ruim, algo mediano, um comportamento, uma solicitação de uma pessoa, a perda de um trabalho, essa é uma realidade, a perda de um relacionamento, E é interessante a gente classificar isso, dar uma nota. De 0 a 10, se eu me comportar dado a esse amor que eu estou sentindo por fulano, o que isso vai me corresponder? E aí você vai reavaliar isso. Você vai colocar no papel, literalmente, olha, o que essa emoção ela vai contribuir para a situação onde eu estou agora, na situação qual eu me encontro. Vai ser algo bom? A longo prazo, a curto, a médio? É essas avaliações que nós devemos fazer, que você precisa fazer. Você tirar um tempo, tirar algumas horas, né? Até semanas, se isso for possível, para você tomar uma decisão que vai precisar fazer. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, gente, não toma decisões com o tempo, pensando bem. E aí elas acabam que elas são mais compulsivas e impulsivas no trabalho, na família, nas amizades, entre tantas outras extrapessoalidades que lhe fogem, né, ao controle, as quais ninguém ou pouquíssimas pessoas conseguem analisar isso. Pouquíssimas pessoas, né? Então, é necessário, para não ser dominado por emoções, essas avaliações, porque se no fim não for do jeito que você deseja, pelo menos você vai saber que tudo o que você fez foi funcional, porque você vai ter evidências que fez tudo que estava ao seu alcance e que essas emoções não dominaram você ao ponto das coisas saírem do controle. A grande maioria das pessoas que é dominada por emoções perdem o controle. Então tome cuidado quando você for decidir algo na sua vida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora. Não se esqueçam de deixar o seu like, curtir, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas gratuitamente através da psicologia cognitiva comportamental e agora também das neurociências. Grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem. Tchau!